Ei, gente! Bom dia, acorda! Feriadão, opa! Todo mundo acordando, vamos ficar ligados, espertos, conectados comigo, vem pra cá. Bom dia pra você. Cadê você? Aguardando você aqui, junto comigo nessa manhã maravilhosa. Onde juntos nós vamos adorar o nosso Deus, ao nosso Senhor. Bom dia, a graça e a paz. Bom dia pra você, Paula Ricardinho, Natália Miranda, Nath, um grande abraço para você. Bom dia, Alanzinho. Wilde, um grande abraço para você, queridão. Andresa Guimarães, um grande abraço para você também. Seja bem-vinda, Carol, um grande abraço para você. Gisele, um beijo, Gisa. Aline Lopes, bom dia. Viviane Vidigal, Andresa. Todo mundo aí já conectado. Gente, acorda o povo aí, hoje é feriado, mas é dia da gente receber da palavra também. O diabo não descansa. João, Selmi, um grande abraço. Fabrícia, Michele Martins, bom dia. Marluce, bom dia. Jean, bom dia, um grande abraço para você. Sempre bom estarmos juntos, conectados para mais uma manhã de aprendizado, de crescimento, em nome de Jesus. Marluce, bom dia. Pastor Samuel, um grande abraço para você, ó. Sempre bom estarmos juntos, conectados, viu? Viviane Vidigal, seja bem-vinda. Daniel Galdereto, grande abraço para você, Dani. Sempre bom estarmos juntos aí. Espaço Vitória, um grande abraço para você. Seja bem-vinda. Vamos entrando, vamos compartilhando, convidando, acordando o povo deve estar dormindo ainda. Alô, acorda. Andréa Paixão, Josué Marcos, Josi Silva, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Giovanni, um grande abraço para você, queridão. Bom dia para você, sempre bom estarmos juntos. Geise Ramos, um grande abraço. Josi Silva, já falei. Bárbara, um grande abraço para você. Bom dia, bom dia, bom dia. Miriam Mora, um grande abraço para você também, queridona. Venha, seja bem-vinda. José Mesquita, já está conectado comigo aí nessa manhã. Cíntia Duarley, um grande abraço para você. Bom dia, estamos juntos. Que coisa boa. Você amou os 7 passos da oração da fé, fica fácil, né? Depois que você aprende, a coisa vai embora, graças a Deus. E aí, ó, basta você repetir, isso vai criar um loop na sua cabeça, no seu cérebro, que você não vai precisar mais nem olhar, ó, você vai fazer tudo naturalmente. Noelma Nogueira, bom dia para você, Noelma. Sempre bom estarmos juntos, conectados. É bom poder receber vocês aqui todas as manhãs e também às noites, às 23 horas. Jéssica Matos, bom dia. Bruna Fernanda, bom dia para você. Bom dia também para Marlene Val. Ana Célia, bom dia para você. Estamos subindo, aumentando. Daqui a pouco nós vamos chegar a um número considerável aí de participantes. A gente já começa o nosso conteúdo exclusivo. Eu quero continuar sobre o tema que nós abordamos ontem à noite, que foi extremamente interessante, falando sobre a oração de louvor e adoração. Louvores e adorações ao nosso Deus, ao nosso Pai. Nós precisamos entender, saber. A Sara, um grande abraço para você, Sarinha, no seu coração. Felícia Menta, Laís Goltari, um grande abraço para você. Sempre bom estarmos juntos. Magda, bom dia. Rivaldo Artes, bom dia também para você. Vamos lá, gente, vamos compartilhar. Elis do Flávio, um grande abraço, tudo bom? Estamos juntos aqui, mais uma vez conectados para mais uma live exclusiva. Fernandinha Sena Rocha, bom dia, Fernandinha. Grande abraço para você, viu? Qualquer hora dessa, Fernanda, eu espero vocês de novo lá na igreja. Dá um abraço, deixa passar tudo isso que está se apresentando aí. Bom dia, Bruno Reiner, bom dia, querido do coração, te amo, meu filho. Alcione Rodrigues, Laure Omédio, bom dia. Reinaldo Xavier, bom dia para você. Isabela Silva, bom dia. Flávia Gomes, Vitor da Mata, direto de Juiz de Fora, as Minas Gerais. Irene Batista, bom dia para você. Laís Goltari, né? Seja bem-vinda. Thalita Suelen, bom dia, Thalita. Viu? Sempre bom estarmos juntos. Vamos lá. Vocês gostaram do tema ontem à noite? Vocês aprenderam muito? Foi novidade para vocês? Me conta aí. Cíntia Lopes, bom dia para você, Cíntia. Rodox, bom dia, Rodox. Sempre bom estarmos juntos. Sempre bom estarmos conectados. E aí? Eita, coisa boa. F. Marques, sua nora, Fabrícia. Que bom. Seja bem-vinda, né? Valquíria também tá aí com a gente. Oi, Val, seja bem-vinda. Zildinha, beijo no seu coração, querida, seja bem-vinda. Estamos quase lá, mais um pouquinho, compartilha aí mais um pouquinho que a gente já vai chegar em um número satisfatório aí pra gente começar o nosso conteúdo exclusivo. Hoje eu quero continuar falando sobre louvor e adoração. Você vai se surpreender com algumas verdades que eu tenho para trazer aqui que vai
mudar sua perspectiva no que diz respeito à oração de louvor e adoração, né? A gente está muito fechado na questão da música apenas, e a gente precisa entender que louvor é resultado da nossa vida como um todo, né? Daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós cantamos, não importa, a nossa vida deve refletir louvores àquele que nos criou. Isso é fundamental para a nossa existência, para cada passo, para cada decisão que nós devemos tomar. Imagina você tomar decisões pautado nessa verdade. Bom, cada uma das minhas ações, cada palavra que sai da minha boca, cada passo que eu dou, cada momento que eu vivo, podem refletir louvor a Deus ou não, né? Eu posso de fato estar engrandecendo o nome do meu Pai com as minhas ações ou não. Isso depende muito de como a gente vive, como a gente age. Cristiano Lourenço, bom dia, Cris, seja bem-vinda, filhota. Estamos juntos aí. O Vitor já está aí também. Paula Ricardinho, um grande abraço para você. Alexandre Carlos. Bom, gente, já temos aí um número satisfatório de pessoas. Enquanto eu vou falando aqui, você vai compartilhando, porque o tema hoje vai ser poderoso. Não que os outros dias não tenham sido, mas hoje eu tenho muita expectativa no meu coração. Nós estamos falando sobre oração, né? Em um tempo tão oportuno, em que nós precisamos de fato saber como se comunicar com o sobrenatural. Nós dependemos disso, porque olhando para a realidade natural que estamos vivendo no mundo hoje, e isso fica mais forte ainda quando a gente pensa que essa realidade que estamos vivendo não é uma realidade local do estado de Minas Gerais, do Brasil, é uma realidade da terra, do mundo como um todo, que está sofrendo, que está de fato passando por essa pandemia, né? E nós estamos de fato, nós os cristãos, passando por ela. E graças a Deus o Senhor tem guardado e protegido a vida de cada um de nós. Nenhum de nós vai se perder nessa jornada, nessa caminhada, nesse trajeto, né? Mas a gente observa, com tudo que tem visto lá fora, que de maneira natural, olhando com os olhos naturais, as coisas lá fora estão cada dia mais complexas, mais complicadas de você se adaptar, de você viver, de você extrair algo bom. A menos, né, que sejam pessoas ambiciosas que mesmo em meio ao caos querem tirar vantagem. Isso acontece em todo lugar, em todo tempo, infelizmente. Mas chegou a um ponto, irmãos, que nem dinheiro vai trazer resultados que você deseja face a uma pandemia. Infelizmente, né, nesse momento, lá fora as coisas tendem a piorar, as coisas tendem a ficar mais complicadas, né, mais intensas, mais tensas, inclusive, né? A desesperança tem tomado o coração. Ontem eu via relatos de algumas pessoas que trabalham na área de saúde dizendo: rapaz, nós estamos cansados, nós estamos exaustos. Síndrome de Burnout está tomando conta, né, de muitos profissionais da área de saúde. Estão realmente estressados, estão realmente esgotados, porque não é fácil lidar com essa situação, porque não é só a questão do cansaço físico, tem um cansaço emocional, tem um cansaço mental, tem um esgotamento, né? E isso tem dificultado ainda mais, né, a recuperação das pessoas lá. Existem indícios, irmãos, em momentos complexos. Por exemplo, um médico, num determinado momento, dentro de um CTI, onde ele tenha lá, por exemplo, um idoso com 90 anos internado, entubado, e chega um rapaz com 28, 30, 32 anos, ele tem que escolher agora quem ele coloca, quem ele tira de dentro do CTI. Muitas vezes tem que tirar alguém para colocar outra. Pensa que situação. Então isso tudo mexe com o emocional das pessoas, mexe com a parte estrutural, né, do ser humano, e vai causando danos cada vez maiores. Então nós precisamos tirar os olhos daquilo que é visível, segundo o que a Bíblia diz, e colocar naquilo que não se vê. Nós não podemos fixar a nossa atenção naquilo que está acontecendo naturalmente no mundo. Por favor, preste atenção. Essa dica que eu estou te dando sai do coração de Deus. Não atente, não preste atenção, não coloque o foco da sua vida nas realidades naturais que estão acontecendo à sua volta. Mas fixe-se, preste atenção naquilo que é sobrenatural, naquilo que é invisível. Preste atenção na realidade espiritual que está dentro de você por meio da palavra. Por que eu não posso prestar atenção no que é natural e terreno e eu tenho que prestar mais atenção naquilo que eu não vejo? Porque aquilo que é natural e terreno é passageiro. Isso vai passar. Essas coisas
passarão. Infelizmente nem todos vão conseguir passar e vão permanecer pelo meio do caminho. Mas essas realidades do mundo passarão. Mas a palavra de Deus, ela permanece inabalável, inalterável, inconfundível. Ela permanece para sempre, para trazer todo tipo de benefício para aqueles que sobre ela estão firmados. A palavra de Deus é que nos garante verdadeiramente desfrutar de uma vida abundante em todos os aspectos. Então não atentamos nós naquilo que é visível, mas naquilo que é invisível, porque aquilo que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Por isso nós precisamos ficar focados nisso. E dentro de tudo isso que nós estamos vendo, aprender, irmãos, os aspectos de uma oração eficaz é fundamental. Por quê? Nós já vimos aqui, se você perdeu essas lives, depois você maratona, vai assistir, mas nós já vimos aqui que oração é uma conversa com o sobrenatural. Eu não digo que diretamente que é só uma conversa com Deus, porque muitas vezes você vai ter que dar ordens ao diabo. Desfazer as obras do diabo também é uma forma de oração e você dá ordem ao sobrenatural. Então é uma conversa com o sobrenatural com base na palavra de Deus. A oração dos justos, ela pode muito em seus efeitos, porque ela é a porta da legalidade de manifestarmos o céu na terra. Nós, os seres humanos, que fomos criados em imagem e semelhança de Deus, carregamos em nós a chave de trazer o céu para a terra. Uma vez que estamos conectados com Deus, o Espírito de Deus habita em nós e nós temos um representante da terra lá assentado à direita de Deus. Ou seja, nós estamos em aliança no céu com a terra. O homem é essa conexão entre céu e terra. O homem está fazendo essa ligação entre o céu e a terra. E cabe a nós, os filhos de Deus, a trazerem o céu para a terra. E a forma de fazê-lo é por meio da oração. Então precisamos que as nossas orações sejam de fato orações específicas, eficazes e com bases corretas, para que a gente não dê tiros errados, né? Para que a gente não dê 100 tiros para matar uma formiga, não. A gente precisa dar um tiro só, um tiro certo. E para isso a gente precisa ter conhecimento. O conhecimento é que vai levar a gente a desfrutar, ou desfrutarmos, né, dessa plenitude de vida aqui na terra, mesmo em meio a um caos. Não importa. Não importa o que o mundo está vivendo. O que importa é que nós, a Igreja de Jesus, temos o direito legal de desfrutar todas as benesses já conquistadas por Cristo, para Deus, naquela cruz. E nós vamos desfrutar disso por meio de trazer o céu para a terra, por meio daquilo que sai da nossa boca, da confissão, da oração dos justos. Então, dentro dessa perspectiva, nós estamos aprendendo sobre oração de louvor e adoração. Agora veja, primeira coisa que eu falei ontem e quebrando alguns tabus é que louvor não significa música. Louvor igual música. Não tem nada a ver. A música até é uma expressão de louvor, mas louvor não significa música. Se convencionou isso nas igrejas de tal maneira que quando você pergunta para alguém que canta, alguém que toca, qual ministério da igreja você serve? Ele diz, eu sirvo no ministério de louvor. E ele quer dizer que serve no ministério de música, na verdade, né? Que serve no ministério de música. Porém, né? Ainda que o ministério de música seja uma expressão de louvor a Deus, mas na verdade louvor não significa música. De fato, louvor pega aí, Camila Santiago, hoje você apareceu porque não estava trabalhando. Eu quero acreditar que seja isso, que você não esteja acompanhando as minhas lives, né? O seu trabalho está te impedindo de acompanhar, mas hoje é feriado, você decidiu dar o ar da graça e eu vou abusar de você agora. Então escreve aí para mim, por favor. Louvor é uma resposta que damos a algo que foi feito ou realizado. Louvor é uma resposta que damos a algo que foi feito ou realizado. Bom dia a você que está chegando agora. Bom dia, Gabriela Carpanês. Um grande abraço para você. Mônica Beatriz, bom dia. Bom dia a todos que já estão conectados comigo. Não esqueçam de compartilhar. Vamos fazer com que essa live chegue cada vez mais longe. Coloca aí. Louvor é uma resposta que damos a algo que foi feito ou realizado. Para aqui um pouco e medita nessa frase, por favor. Tenta fixar essa frase aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui fixar comentário. Fixei o primeiro aqui, tá bom.
Isso. Louvor é uma resposta que damos a algo que foi feito ou realizado. Então veja, um artista vai lá e pinta um quadro, ele faz uma pintura, uma obra de arte lá, ele cria. E ele coloca lá, e o que ele espera? Louvor por aquilo que ele fez. E nós que entramos, olhamos para aquele quadro que foi realizado, que foi feito, que foi criado, e damos uma resposta àquilo que nós vemos, e nós elogiamos e damos louvor ao seu Criador. Que obra magnífica! Ela é perfeita, se ela de fato for. Se ela não é perfeita, irmãos, nós criticamos. Nós damos feedbacks não positivos, né? Então veja, louvor é uma resposta que nós damos a algo que foi feito ou realizado. No caso de Deus, como significa, como é que a gente aplica isso? Basta você imaginar que você foi criado para o louvor da gloriosa graça de Deus. É isso que Efésios, capítulo de número 1, verso número 5 diz, que nós fomos criados para o louvor da sua gloriosa graça. Ou seja, nós fomos ressuscitados com Cristo. Eu quero abrir esse texto para que você entenda bem direitinho. Efésios, capítulo de número 1. Aleluia. Diz assim: Deus assim o fez para o louvor da sua gloriosa graça, a qual ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Efésios capítulo de número 2, verso de número 1 diz assim, veja. Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim: Nós estávamos mortos por causa da nossa desobediência e dos nossos muitos pecados nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comando dos poderes do mundo vindouro, ou do mundo invisível. Esse é o espírito que opera no coração daqueles que desobedecem. Todos nós vivíamos desta maneira, inclinados aos desejos ardentes da natureza humana, e éramos, por natureza, merecedores de ira e como os demais. Quando nós éramos pecadores, nós não éramos exemplo de louvor, nós éramos exemplo de ira. Quem olhava para nós ficava com raiva de ver aquilo tão feio, tão ruim, né? Ele diz, mas Deus que é rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Foi pela graça que fomos salvos. Foi a graça que nos salvou. Pega isso. Foi a graça que nos salvou. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos, nos colocar em um cavalete de exposição como exemplos da riqueza insuperável da sua graça. Veja, ele está dizendo que no futuro Deus pode pegar nós, os seres humanos redimidos, aqueles que foram comprados, e colocar em exposição e dizer, olha o que é que a graça é capaz de fazer, olha aqui a minha obra, o que eu consegui realizar com a graça. Eu peguei essa madeira velha, eu peguei esse barro sem valor nenhum, esse barro desprezado, e eu fiz uma obra-prima por meio da minha graça. Está aqui. E ao expor os seres humanos redimidos pela graça, o povo olha aquela obra-prima e eles glorificam a Deus. Eles vão render louvores a Deus por causa da obra-prima que a graça realizou. Aleluia. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se gloriar, pois nós somos de fato obras-primas de Deus, obras-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que de antemão Deus já planejou. Então, nós fomos criados para o louvor da sua graça. Então, louvor é o quê? É uma resposta que damos a algo que foi feito ou realizado. Então, veja, a nossa vida deve ser uma resposta ao amor de Deus manifesto através de Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo diz, o amor de Cristo me constrange. Ou seja, o que movimenta a minha vida, o que inspira a minha vida, o combustível do meu ser, é a obra realizada por Cristo, que foi com base no perfeito amor. Quando eu penso no que Deus fez por mim, quando eu penso no que Jesus fez por mim, não tem outra forma de viver senão segundo a sua vontade e não a minha. É o que Paulo está dizendo.
E aí, quando eu ando segundo a vontade de Deus, quando eu começo a agir segundo a palavra, o mundo olha para mim e diz: só pode ter sido Deus, ô Deus maravilhoso. E aí eles respondem, eles dão uma resposta de louvor àquele que nos criou, ou à sua graça que foi responsável por essa transformação da minha vida. Então louvor é isso, é uma resposta a algo que foi feito ou realizado. Então louvor são todas as ações, todas as palavras que saem da nossa boca em resposta ao que Deus fez por nós. Quando nós agimos com base nos nossos próprios interesses, eu vou bater nessa tecla até você entender. Quando você acorda pela manhã só pensando em fazer algo para se dar bem, só pensando em seu próprio interesse, isso não gera louvores a Deus. Mas tudo o que você faz, tudo o que você fala, tudo o que você faz, tudo o que você fala, o qual visa realizar a vontade daquele que te criou, gera louvores a Deus. Deus está sendo louvado pela vida daqueles que reconhecem a sua obra em sua própria vida, né? E aí, isso vai gerar, consequentemente, adoração. Por quê? Porque adoração é uma reverência, é uma honra, é culto que é realizado por algo ou alguém que você admira. Então veja, entender como isso aqui, uma coisa está encaixada na outra, né? Bom, eu começo a entender que louvor é resposta que eu dou a Deus por aquilo que Ele fez por mim. Aí, para isso, para me responder, eu preciso entender o que Ele fez e quem eu me tornei nele. Veja, só que para mim entender quem eu me tornei em Deus, eu preciso conhecer Ele e não eu. Porque eu fui criado à imagem e semelhança dele. Então veja, quanto mais eu rendo louvores a Deus, por meio das minhas ações, essas ações devem corresponder a quem Ele é. Então veja, porque eu sou imagem e semelhança dele. Então veja como uma coisa puxa a outra. Quanto mais eu entendo o amor de Deus que está em Cristo Jesus, isso deve impulsionar a minha vida a buscar o conhecimento de Cristo para responder a esse amor. E quanto mais eu busco o conhecimento de Cristo e de Deus, eu me torno semelhante a Ele e rendo louvores a Deus. Agora, quanto mais eu faço isso, mais eu conheço a Deus e me apaixono por Ele e entendo quem Ele é. E quanto mais eu entendo quem é, mais eu o adoro. Sabe, cada passo que eu dou, cada crescimento que eu tenho, aumenta a minha adoração a Deus. Veja como Deus, Ele é magnífico. As pessoas dizem aí fora que quanto mais você se despreza, mais você adora a Deus. Eu não sou nada. Aí Deus diz: ó, eu sou tudo. Eu sou ninguém. Não, eu sou glorioso. Não, isso é mentira. Sabe por quê? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se você ora dizendo: eu não sou nada, eu não sou ninguém, você está dizendo que Deus não é nada e Deus não é ninguém. Porque você é a imagem dele. Aleluia. Ao contrário, o que eu preciso fazer? É me mostrar cada dia mais semelhante a Ele. Cada dia mais me mostrar que eu sou a imagem dele. E quanto mais eu conheço, mais eu o reverencio. Quanto mais eu o conheço, mais eu o adoro. Aleluia. É algo que é cíclico. Ele aumenta, ele cresce, isso é uma jornada. É por isso que a Bíblia diz que os justos, eles são postos em uma jornada terrena, o que a Bíblia chama de vereda. A vereda dos justos é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até a perfeição. A gente aumenta à medida que eu vou rendendo louvores pelo que eu faço, em resposta ao que ele fez, eu gero adoração a ele, que criou-me a sua imagem e semelhança. Aleluia. Então eu vou crescendo à medida que eu o conheço, à medida que eu o reverencio, à medida que eu o adoro. E aí eu vou crescendo a imagem e semelhança dele. Cada dia que passa eu me torno mais semelhante a ele e entendo que humildade significa aceitar aquilo que ele fez. Dizer que eu sou pecador é uma prepotência e um orgulho, porque você está fazendo com base em quem você é. Mas dizer que eu sou justo é humildade. Sabe por quê? Porque você está falando com base no que ele é e não no que você é. Então veja, fomos criados para o louvor da gloriosa graça de Deus.
E aí Deus, porque nos criou, supre as nossas necessidades, realiza os nossos desejos, mas muito mais do que isso, Deus deseja o nosso amor e a nossa comunhão plena com Ele. É tudo que Deus deseja. E nessa perspectiva, a perfeita adoração é o ápice do relacionamento com Deus. Veja, quando é que eu vou entregar uma perfeita adoração? Quando eu chegar à plenitude. É por isso que a Bíblia diz que um dia nós estaremos face a face com Ele, e tiraremos nossas coroas e nos debruçaremos diante do Rei da Glória, porque agora a Bíblia diz que eu serei semelhante a Ele. Veja, semelhante a Ele não foi porque eu tive mérito nisso. Eu estou semelhante a Ele porque eu estou reconhecendo em todo o tempo o que Ele fez por mim, respondendo em louvores. Respondendo a uma vida de louvor. A resposta que eu dou como louvor para Deus é cada dia me tornar mais semelhante com Ele. E para me tornar cada dia mais semelhante com Ele, eu preciso conhecer Ele. Cada vez que eu conheço, eu o adoro. Então, nessa perspectiva cíclica, a tendência é eu chegar à plenitude de um dia estar cara a cara com o meu Criador, com o meu Pai. Aleluia. Então, a perfeita adoração é o ápice do meu relacionamento com Deus. A tendência é você ir crescendo nisso, em louvores e adoração, até que você um dia esteja sentado literalmente do lado com Cristo em Deus, né? Hoje nós estamos nessa posição pela fé, mas em breve o veremos como de fato Ele é e Ele tem nos visto. João diz, olha irmãos, hoje nós somos filhos de Deus. Isso já é maravilhoso. Isso já é maravilhoso. Somos filhos, mas ainda nem se manifestou de fato o que haveremos de ser. Nós só sabemos o seguinte, que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Sabe quem dá hoje o perfeito louvor a Deus? Sabe quem é que hoje dá perfeito louvor a Deus? Jesus. Jesus, Ele está assentado à destra do Pai e Ele dá o perfeito louvor ao Pai. É por isso que Ele é nosso representante. É por isso que o nosso louvor hoje tem poder. Porque é Jesus que nos representa. Jesus dá o perfeito louvor, Ele é a imagem e semelhança do Pai, Ele é perfeito. Quem quiser conhecer Deus, olhe para Jesus. Só que você se esquece que Ele é homem, como eu e como você, mas porém um homem que chegou ao ápice da adoração. E qual foi o ápice da adoração? Veja, pega isso pelo amor de Deus. O ápice da adoração não foi Jesus pedir às pessoas que o aclamassem, foi Ele se entregar numa cruz por todos os seres humanos. O ápice da adoração é quando você chega ao ápice da resposta do amor. Jesus, por causa do amor que o Pai nutria por Ele, Ele se entregou à humanidade. Por isso que Jesus diz, no dia que você negar a si mesmo, no dia que você negar a si mesmo e tomar a sua cruz, aleluia, então você vai estar exercitando o ápice do verdadeiro louvor. E aí quando Ele faz esse serviço à humanidade, entregando a si mesmo, Deus o bota à direita dele, assentado num trono de glória. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Você entende? Então quanto mais você dá respostas por aquilo que você fez, e como é que eu dou essa resposta? É amando o meu semelhante. É amando. Veja, João diz na sua primeira carta, capítulo 3, verso 16, ele diz assim, nisso conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Sabe, essa é a ideia, quando Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. O que é isso? Atos de louvor e adoração a Deus. Atos, não só músicas. Agora, obviamente que todas essas verdades são geradas dentro de nós por revelação. Quando essa revelação chega, você o adora, com palavras. Oh, glorioso Deus, Tu és magnífico, Pai, Tu és extraordinário. Isso são adoração a Deus, exaltando quem Ele é. Por causa de quê? Você não exalta quem você não conhece. Sabe, você exaltar quem você não conhece é hipocrisia. Eu adorar a Deus e falar palavras que foram decoradas porque meu irmão falou, hipocrisia. A verdadeira adoração, ela é fluida de um coração que é cheio da revelação de quem Deus é. Aleluia.
Quanto mais eu entendo quem Deus é, irmãos, mais isso vai gerar uma adoração espontânea do meu coração. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, eu abro a minha boca, eu canto, eu falo, eu ajo em louvor e adoração ao meu Senhor. Por aquilo que Ele é, eu adoro. Uma resposta pelo que Ele fez, eu louvo. Mas isso tem que ser resposta de um coração cheio da revelação, entendendo? Quanto mais revelação, maior é o nível de adoração. É por isso que Efésios capítulo 4, pega todos esses versículos, pelo amor de Deus, para você meditar depois. É por isso que em Efésios capítulo 4, eu estou falando pelo Espírito assim, ó, desembolado, irmãos, que eu estou debaixo da mesma inspiração desde que eu comecei esse negócio. Veja só, Efésios capítulo 4, verso 11, diz: quando ele subiu às alturas, levando cativo o cativeiro, ele distribuiu dons aos homens. Os mesmos dons que operaram em Jesus para operar na terra, ele distribuiu aos homens para que continuassem operando na terra. Então veja, os dons que ele distribuiu foi apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Qual o objetivo? Ele disse: o desenvolvimento dos santos para o serviço. Serviço é adoração. Os dons ministeriais, eles estão postos na igreja para desenvolver você, levar você ao conhecimento, trazer a revelação de Cristo, a revelação de Deus, para por meio dessa revelação você possa agir em conformidade e levar louvores e adoração ao seu Deus. Ele disse, para que não sejamos mais como crianças, inconstantes, inconstantes, levados de um lado para o outro por todo vento de doutrina, mas que cheguemos à perfeita varonilidade, ou à estatura, à medida da estatura de Cristo. Então, nosso objetivo é nos tornar como Jesus. Cada dia, à medida que eu recebo a revelação, vou recebendo a revelação, recebo a revelação, eu vou transbordando essa revelação em louvor e adoração. Não necessariamente só com música, mas, por exemplo, quando você vai para a sua igreja local e você serve de coração na igreja, sabe, eu tenho um casal na igreja lá, por exemplo, eles são médicos, eu tenho certeza que existem outros aqui também, né, advogados, médicos, policiais, juízes, tantos aqui, né, e eles são médicos, você chega lá na igreja, eles estão servindo de coração, muitas vezes limpando o banheiro, muitas vezes você chega lá na igreja e você vê no estacionamento os meninos que são jogadores de futebol, estão lá servindo. O que é isso, irmãos? Uma resposta. Aí tem gente que vai pro culto, só senta, não faz absolutamente nada e só fica cantando, levantando a mão e acha que está adorando a Deus. Deixa eu te dizer, preste atenção. Não, porque eu fui chamado para o ministério da palavra. Mas até chegar lá, vá para o ministério do serviço. Né? Tire a sua bunda dessa cadeira, desse banco e vá servir a Deus. Ninguém está precisando ver, não. Quem tem que ver é Deus o seu serviço. Quem tem que ver é Deus o seu louvor. Aleluia. Peguei pesado com você? A perfeita adoração é o ápice do nosso relacionamento com Deus. É a expressão máxima do nosso espírito ao Espírito de Deus. Nesse momento, nossos lábios transbordam e externam o nosso completo louvor. Eu me encho tanto dessa revelação que quando eu abro a minha boca, só pode sair a adoração. Aleluia. Começa a abrir a boca, começa a adorar o Senhor com revelação. Aí Hebreus capítulo 13, verso 15 diz assim, Hebreus 13, 15. Assim, por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, que é o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Eu vou ler de novo. Assim, por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus. É o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os verdadeiros sacrifícios que agradam a Deus. Veja, sacrifício de louvor. Você ofertar na vida de uma pessoa carente, você sustentar o aflito,
você ajudar na manutenção da casa. Isso tudo são expressões de louvor, de adoração a Deus. Sabe? Veja, às vezes Deus quer alcançar o seu servo, o seu filho, que está ali se dedicando em outra coisa. Cada um dá o que tem, irmão. Cada um dá o que tem. Pega isso, por favor. Minha adoração a Deus é estar aqui fazendo tudo da melhor maneira e com excelência. Essa é a minha forma de adorar a Deus. Essa é a minha maneira de expressar o meu louvor. É dando o meu melhor. Você não vai ouvir da minha boca aqui água de chaleira, água de batata. Você não vai ouvir eu aqui ficar batendo em você, te chamando de incompetente. Você vai ouvir aqui verdades do Espírito. Você vai ouvir aqui verdades que emanam da vida de Deus, para te colocar em uma posição de mais do que vencedor. E essa é a minha forma de adorar intensamente. Sabe? Talvez as pessoas digam, eu sou intenso na minha adoração, eu chego na igreja e me jogo no chão. E na hora de dar a sua oferta e o seu dízimo, você é intenso? Na hora de você trabalhar, você é intenso? Sabe, o que nós chamamos de intensidade, muitas vezes dentro da igreja na adoração, é histeria. Muitas vezes o que nós chamamos de intensidade na adoração dentro da igreja é só histeria das emoções. Pega a vida de todo mundo que fica lá correndo, pulando, gritando, caindo no chão e tremendo e olha na vida dele particular. No trabalho, se ele é o melhor funcionário. Na igreja, se ele é o melhor servo. Se ele é fiel ao Senhor. Faz um levantamento. Aleluia. Se eu fosse você, eu não perdia tempo, eu compartilhava agora para 50 pessoas. Se eu fosse você, eu compartilhava, fazia um evangelismo digital aí. Corre! Corre agora! Compartilha para não ficar feio, vai! Vai! Aleluia! Quer que eu leia o texto de novo? Então vamos para Salmos. Salmos capítulos 34, verso de número 1. Veja o salmista. O salmo de um homem que viveu na antiga aliança, mas tinha uma compreensão clara, irmãos, de quem era Deus. Veja, não importa a aliança, ele fez uma aliança pessoal com Deus. Davi encontrou um caminho mais curto, Davi encontrou um atalho e fez uma aliança com Deus, a aliança davídica, ele, Deus, fez uma aliança lá e ele entendeu quem era Deus. Ele entendeu. Os outros não. Ele entendeu, ele disse, eu sei quem Deus é. Ponto final. E olha o que ele escreve na antiga aliança. Veja, ele diz assim, louvarei o Senhor em todo o tempo. Louvarei o Senhor em todo o tempo. Veja, será que Davi ia cantar o dia inteiro? Responde para mim. Davi disse, eu vou louvar o Senhor em todo o tempo. Ele estava cantando o dia inteiro. A gente sabe que Davi lutava, guerreava, aprontava, fazia o escambau. Então ele não estava cantando o dia inteiro. Quando ele diz, eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, ou seja, todas as minhas ações serão em resposta àquilo que o Senhor fez por mim. Porque nós, irmãos, se somos o que somos, é porque Deus fez. Se nós somos quem nós somos, é porque Deus e a sua graça realizou. E nós devemos corresponder e responder a isso. Com as nossas ações, e não apenas com a nossa música. Eu louvarei o Senhor em todo o tempo. Meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei. Que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor. E juntos exaltaremos o seu nome. Agora está falando sobre adoração. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Veja, você acha que existe um momento mais propício para você aprender sobre louvor e adoração do que esse? Você acha que existe um momento mais propenso para isso do que é o que nós estamos vivendo agora em meio ao caos? Lembre-se que Davi escreveu a maioria dos salmos quando ele estava sendo perseguido. Perseguido, irmãos, maltratado, humilhado. E ele lá adorando ao Senhor.
Louvado seja o nome de Jesus. Sabe, se o louvor e a adoração, ele caminham em direção à perfeição, né? O perfeito louvor, ele revela o ápice do meu relacionamento com Deus, né? A gente vai entender o seguinte, que Adão, quando foi criado no Éden, ele foi criado ali, e a sua expressão era de louvor e adoração a Deus. Ele deveria, primeiro, reconhecer quem ele era, a partir do que Deus fez, render louvores a Deus, dar uma resposta de louvor e adorá-lo por quem ele é. Mas o que ele fez? Buscou seus próprios interesses. Não viveu para aquele que o criou, não viveu para louvar, não deu uma resposta como produto àquele que o criou. Decidiu tomar partido para si mesmo e viver para os seus próprios prazeres. Ele que estava no Éden deveria dar uma resposta em ações a Deus que o havia criado, e porque Deus era imagem e semelhança, e ele se tornaria gradativamente mais e mais. Não, o que ele fez? Buscou o próprio interesse. Não, eu vou comer dessa árvore e aí vou me tornar semelhante a Deus, eu não preciso de Deus. Buscou o próprio interesse. Aí o que ele fez? Caiu, me permita fazer essa metáfora aqui, caiu do céu para o inferno. Caiu do céu para o inferno, saiu da condição de graça para a condição de lei. Caiu da condição maravilhosa que ele estava na presença de Deus e foi viver com o cão, com o diabo. E é nessa posição com o diabo que nós estávamos vivendo quando Jesus nos encontrou. Era nessa posição de inferno que nós estávamos inseridos quando Jesus me achou. Era nessa condição de inferno, de perdidos, de caídos, que o mundo se encontra agora. Era nessa condição. Nessa condição nós não geramos louvores, porque o que o mundo vive está na contramão do que Deus preparou e pensou a respeito deles. Então quando você é convidado, por exemplo, para agir segundo os padrões do mundo, é só uma vezinha, o que é que tem? Você está largando mão de adorar e louvar ao seu Criador para render louvores ao diabo. Quem está no mundo não gera louvor a Deus. Nós estávamos inseridos nessa condição de mundo quando Jesus nos resgatou. E aí nos tirou de lá e nos colocou de volta no caminho. E nós estamos crescendo nesse conhecimento. Quanto mais nós crescemos, mais nos tornamos semelhante a Ele, mais damos uma resposta nas nossas ações, naquilo que sai da nossa boca, em relação ao que Ele é. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que o nosso louvor e a nossa adoração traz o céu para a terra. Essa é a oração mais poderosa em manifestações que eu já vi na Bíblia. O louvor e a adoração dos homens, o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração dos homens, traz o céu para a terra. Traz o céu para a terra. Quer viver o céu na terra? Viva uma vida de louvor e adorações a Deus. Aí você vai trazer o poder de Deus manifesto. Por quê? Porque você só consegue gerar louvor e adoração vivendo segundo a vontade dele. E aí quando você vive a vontade dele, você está fazendo a vontade de Deus no céu, que se estabeleça na terra. Esse era o plano original. Andréa, beijo Andréa, seja bem-vinda. Sempre bom estarmos juntos. Sua irmã está aí, né? Comigo sempre. Bom, demais. Então você entendeu isso? Deu para você entender isso? Aleluia. O plano de Deus original era esse, céu na terra. E nós jogamos esse plano fora. Agora, é o nosso louvor e a nossa adoração que traz o céu para a terra. Veja, são vários exemplos. A exemplo de Paulo e Silas, por exemplo. Paulo e Silas foram para uma cidade chamada Listra. Chegaram lá, começaram a pregar. E aí ele percebeu que tinha um homem que tinha fé para ser curado. Então ele disse, levanta. E o homem se levantou e foi curado. Quando o homem se levantou e foi curado, Paulo e Barnabé, na verdade, aliás,
Paulo e Barnabé foram em Listra, né? Eu estou falando de Paulo e Silas na prisão. Eles foram presos, açoitados e colocados num cárcere inferior, né? Colocado lá, em Éfeso. Então, aleluia. Quando eles estavam lá presos, à meia-noite, a Bíblia diz que eles começaram a orar e cantar louvores a Deus. Cantar louvores a Deus. Paulo e Silas na prisão. Era meia-noite. É lógico que aquilo foi uma situação específica, própria dos dois, mas aquilo também traz uma forma metafórica da gente entender como a gente vencer todas as vezes que a meia-noite chega nas nossas vidas. Sabe, a meia-noite que eles enfrentaram ali, eram as masmorras, as chicotadas que eles tinham tomado nas costas, tudo que eles tinham passado, a humilhação. Sabe, para você talvez represente esse momento que você está vivendo agora, de desafios. Eles tinham tudo, irmãos, para murmurar. Eles tinham tudo, irmãos, para questionar Deus, dizer: Deus, por que você deixou isso acontecer com a gente, Deus? A gente estava fazendo a tua vontade, pregando a tua palavra, e agora vem esses demônios aí, faz isso com a gente, e você deixa, Deus. Eles tinham tudo para fazer isso, mas eles entendiam que Deus só podia se manifestar se eles se manifestassem. Ah, que revelação! Pega isso. Se você está questionando a Deus, Deus, por que você não está fazendo nada no mundo? Por que você ainda não impediu que isso parasse de acontecer? Por que você ainda não interviu? Deus só vai poder intervir quando você intervir. Aleluia. Eles entenderam, eles tinham a revelação. E eles sabiam que Deus só se poderia manifestar-se na terra se eles estivessem se manifestando, movendo o céu. Eram eles que carregavam o céu por dentro. Eram eles que carregavam o Espírito de Deus e precisavam liberá-lo. Sabe como é a forma de fazer? Por meio do louvor e da adoração. Então, meia-noite, a Bíblia diz que eles começaram a orar e a cantar louvores a Deus. Eu já vi alguns pregadores dizendo assim: eu queria que tivesse ficado registrada essa música, porque se a gente cantasse essa música na igreja, seria um pipoco. Deixa eu te dizer, não seria não, porque aquela era a música do coração de Paulo. Aquela era a revelação que ele tinha. Você não vai adorar na revelação do outro. Preste atenção. Você não vai adorar a Deus na revelação que o outro tem, não. É na sua. Ontem à noite eu falei muito sobre música e como a gente é ignorante em relação a isso. Eu falei, se você não assistiu, vá assistir. O de ontem à noite, tá lá, só sobre música. Então veja, eles entenderam. Eles entenderam, irmãos. E aí eles começaram a adorar o Senhor, cantar louvores a Deus. E a Bíblia diz que de repente um terremoto invadiu aquele lugar. Um terremoto, as paredes estremeceram, as portas das cadeias começaram a cair. As cadeias que estavam neles se arrebentaram. Foi abrindo. E agora estavam lá todos soltos. O guarda, quando viu aquilo, disse: pronto, fugiu todo mundo e agora a culpa vai ser minha. Eu vou ser morto. Já ia pegar a espada para se matar com medo da maldade que fariam com ele, porque ele deixou fugir os prisioneiros. Aí Paulo disse: ei, não precisa se matar não, tá todo mundo aqui. Mata não, velho. Nosso objetivo não foi esse não. Nosso objetivo não foi fugir não, nós não somos bandidos não. A gente só quis trazer o céu para a terra, para que haja justiça, para que haja equidade, para que as coisas sejam julgadas segundo o parâmetro de Deus, não o parâmetro dos homens. Aquele homem, quando viu isso, caiu por terra, o adorou. Adorou ao nosso Deus. E disse: o que eu faço? O que eu faço para receber a salvação? E Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E ele disse: vamos então para minha casa agora. E Paulo foi levado, chegou lá, eles cuidaram das feridas de Paulo. Mesmo o cara que estava aprisionando, agora estava cuidando das feridas de Paulo. Cuidaram das feridas de Paulo. Paulo pregou o evangelho para ele e para toda a sua família, e todos foram salvos. Todos foram salvos. Não foram salvos porque Paulo disse que ele creu e os outros. Não. Foram salvos porque eles creram no evangelho. Aquele homem foi a porta de entrada.
É isso que o céu faz, irmãos. Quando o céu invade a terra. Aleluia. Quando o céu invade a terra, a vontade de Deus se manifesta em amor, não em vingança. Se fosse o diabo, tinha matado o carcereiro. Mas ao contrário, o céu se manifesta em nós, para que haja manifestação de amor. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você seja contrário ao seu prefeito, do partido oposto do seu prefeito. Talvez você seja do partido oposto do seu governador, está com raiva dele porque ele não está beneficiando as igrejas, está prendendo você em casa. Talvez você seja contrário ao presidente da república, não sei, talvez seja. Você está preparado? Está preparado a amar o seu prefeito? Você está preparado a amar o seu governador? Você está preparado a amar o seu presidente? Pregar o evangelho para ele? E levar a salvação para ele e para toda a sua família? Quando as cadeias caírem por causa da tua reverente adoração, você está preparado para isso? Ou você ainda está andando na carnalidade querendo fazer justiça? Eu quero é prender todo mundo. A qual espírito você pertence? É porque você não está entendendo o que está acontecendo ali. Aquele homem não era bonzinho, e porque ele era bonzinho, Jesus, aquele homem é muito bonzinho, vou ajudar ele. Paulo, né? Aquele homem é muito bonzinho, vou ajudar ele. Não. Provavelmente aquele fez parte dos mesmos que bateram neles. E Paulo foi para a casa dele. Não, eu perdoo ele, porque eu sou crente, mas não quero nem conversa. Paulo foi para a casa dele. Paulo foi para a casa dele. Foi cuidado, por isso está pronto, está preparado para depois de você ter falado mal, tanto mal do seu presidente, você ir para a casa dele para ser cuidado por ele? Está preparadinho? Hein, lindo de Jesus? Fala para mim aí. Você está mesmo preparadinho para depois de tudo, de todo o mal que você falou contra o seu prefeito, você ir para a casa dele receber um chazinho? Está preparadinho? Quando eu olho para a antiga aliança, eu vejo mais uma expressão do louvor e da adoração de uma maneira incrível e extraordinária. A história do rei Josafá. Ele disse ao seu povo: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute. Aliás, o profeta disse: escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenha medo, não fique desanimado por causa dos exércitos imensos, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Deixa eu te dizer, perdão, deixa eu te dizer, é a mesma coisa que eu estou ouvindo Deus dizendo assim, aleluia, a mesma coisa que eu estou ouvindo Deus dizer assim, por meio do profeta: não tenha medo desse coronavírus não, relaxa, fica tranquilo, fica frio, tome seus cuidados, permaneça em casa se puder, adorando, se encher da palavra, mas fique tranquilo, porque essa batalha aí não é sua, não, é minha. É minha, eu assumi. Ele disse: amanhã marchem contra eles. Agora veja, apesar da batalha ser de Deus, Deus não disse fique em casa, fique quieto sem fazer nada, não. Ele disse: continue fazendo o que você sabe fazer. Ele disse: contra eles, vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão que lutar. Tomem apenas suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento que o Senhor. Ele está com vocês, o povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo e não desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto em terra, no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou falar uma coisa aqui, você me perdoa do que eu vou falar? Você vai botar amor no que eu vou falar aqui, no tempero que eu vou botar aqui? Você vai botar um amorzinho nisso que eu vou falar aqui? Por favor, vai me entender com maturidade do que eu vou falar aqui? Por favor, me entenda. Guarde suas pedras, não me queira mal. Me ame, por favor. Por favor, me ame no que eu vou falar. Tá bom? Por favor. A Bíblia diz que diante da ameaça, Josafá e todo o povo
se ajoelharam, botaram o rosto em terra e adoraram a Deus, reverenciaram a Deus. Eu tenho visto hoje muita gente, inclusive crentes, reverenciando e adorando a vacina. Coronavac, a da Pfizer, a do Butantan. Ou você acha que eu não vejo nas redes sociais isso? Né? Eu não estou dizendo para você não tomar vacina, não. Se a vacina chegar na sua cidade, tome, mas a sua confiança tem que estar em Deus. Preste atenção. As pessoas exaltando a vacina, gente. Olha, oh glória, agora está salvo. Salvo de quê? De que adianta você não pegar coronavírus e ir para o inferno? Me diga. Você tem que reverenciar, você tem que adorar aquele que pode de fato te tirar das garras do diabo, do inferno. Põe amor nas minhas palavras, mas é verdade. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração às suas lanças, em adoração às suas espadas, em adoração aos seus escudos. Foi isso que eles fizeram? Eles botaram o rosto em terra em adoração àquilo que eles tinham? Não, não. Eles colocaram o rosto em terra em adoração ao Senhor dos exércitos que fez os céus e a terra. Em seguida, os músicos dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Deus de Israel. Antes de lutar, eles já estavam louvando a vitória. Porque aquele que fez a promessa é fiel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa, e no caminho Josafá parou e disse: escute-me, povo de Judá e de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e prosperarei. Prosperarei. Aleluia. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para ir diante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade, que cantaram assim: deem graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Deixa eu dizer uma coisa, ninguém vai para a guerra cantando não, naturalmente falando não. É por isso que o povo diz que eu sou doido. Não, a gente santifica a preocupação. Que desgraça é essa, gente? Não, pastor, você tem que ficar preocupado. Deus não! A Bíblia diz que eu não tenho que ficar preocupado com coisa nenhuma, não. A Bíblia está dizendo que eu tenho que cantar louvores a Deus. É por isso que eu fiz a minha musiquinha. E talvez muita gente criticou. Não tem como esse. Muita gente morrendo e ele fazendo gracinha, dançando. Ah, pro inferno com tua crítica, nojento. A Bíblia diz que nós deveríamos era cantar. Eu estou fazendo dança mesmo, meu irmão. Eu estou rindo, me divertindo. Porque eu sei que quem peleja por mim, eu sei quem é o Senhor da minha vida, eu sei quem é que me guarda, eu sei quem é a minha força, eu sei quem é que luta por mim, eu sei quem é a minha defesa, eu sei quem é o meu baluarte, eu sei quem é, irmão. Aleluia. Eu sei quem é. Eu sei, irmãos, quem é por mim. Aleluia. E eles começaram a cantar diante de uma guerra iminente que eles não tinham nenhuma chance de ganhar, naturalmente falando. Mas eles confiaram no Senhor e na força do seu poder, na palavra que lhe foi liberada. Aleluia. Ele começou a cantar, botou os seus cantores e ele disse: louvado seja o Senhor. O Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor por mim, o seu amor por mim dura para sempre. Ele não me abandonou, Ele está comigo, Ele está em mim. O seu amor por mim dura para sempre. Sabe, irmãos, essa coisa de agora ficar com cara de... Isso é coisa de religioso. Para mostrar os seus feitos. Pois eu não tenho feito nenhum não, quem está fazendo é Deus. Eu estou me divertindo.
E te digo mais, aquilo que eu tenho feito pelas pessoas, ninguém precisa saber não, isso é Deus. Aleluia. No momento em que eles começaram a cantar e a louvar o Senhor, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, de Moabe e os do Monte Seir. E eles começaram a lutar contra eles mesmos. Veja que interessante. No momento que eles começaram a cantar, não foi no momento que eles começaram a lutar, no momento que eles começaram a clamar, não, foi começaram a cantar. Eles começaram a cantar, irmãos, em confiança em Deus. Naquele momento Deus desbaratou aqueles exércitos, eles olharam para o outro e disseram, o que você está fazendo aqui, velho? E eles começaram a lutar entre eles, os inimigos, já pensou? O próprio vírus, o coronavírus, brigando com o próprio corona, se destruindo. É o que está acontecendo, irmãos. Sabe? O coronavírus vai começar a se autodestruir pela força da adoração da igreja. Um retrocesso. Olha os números, você vai ver se não está caindo. Eu olhei ontem, começaram a cair os números. Irmãos, pode dizer quem quiser que isso é coincidência, que isso foi o lockdown. Não foi não, é a oração. É a igreja se levantando e entendendo a alegria. Enquanto nós estamos nos divertindo, nos alegrando, dançando, o diabo diz, o que esse povo está fazendo? Eu estou fazendo isso para pilhá-los, para deixá-los loucos, para deixar eles com depressão, com tristeza, com angústia, com medo, e eles estão dançando. Ele vai ficar louco, ele vai ser desbaratado na mente. E não vai saber como dar comandos para o coronavírus e ele vai se autodestruir. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra os seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avistava o deserto, viram apenas cadáveres. Cadáveres e cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos, nenhumzinho. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos e encontraram grande quantidade de suprimento, roupas e outros objetos de valor, mas que eram mais do que eles eram capazes de carregar. Havia tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia reuniram-se no vale de Baracá, que recebeu esse nome depois daquele dia que louvaram o Senhor ali. Por isso, até hoje é chamado de Vale de Baracá. Veja, e no final de tudo ainda, no final de tudo passado, eles ainda saíram enriquecidos. Saíram enriquecidos. Aleluia. Comece a louvar. Comece a entender e se alegrar e adorar o Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. Comece a fazer essa canção dentro do seu coração. Você entende, você sabe o amor que Ele tem por você. Você acha que Deus vai deixar você? Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Parece que a gente está fazendo assim, ó. Deus me ajuda. O coronavírus está ali, ó. O coronavírus está ali, ó. E Deus está lá. E a gente diz, Deus me ajuda. Deus me ajuda. Deus me ajuda. E agarrando o coronavírus. Por causa da mente. Por causa do medo. Por causa da falta de revelação. Aleluia. Já chegou a hora, irmão, de nós nos posicionarmos em Deus e fazer com que o céu definitivamente se manifeste na terra. Vamos trazer o céu para a terra por meio do louvor e das nossas intercessões e adoração. Aleluia. Louvado seja. Aleluia. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Ah, como eu amo vocês. Aleluia. Por isso que eu digo, vai rir, irmãos. Vamos desbaratar o diabo, irmãos. Mais uma vez eu vou desafiar você. Eu fiz naquele dia. Eu não tenho problema nenhum não, irmãos. Sabe? Quem olha para mim diz, rapaz, como é que pode? O cara é um apóstolo do Senhor. Tá lá fazendo que coisa ridícula. Ridícula, mas trouxe alegria. Tanta gente tirou o foco da tristeza, tirou o foco da angústia, tirou o foco da depressão. E de mais a mais, quer saber? 30 mil pessoas viram aquele vídeo. Muita gente veio para agora para ouvir a palavra porque viram o vídeo. E em nome de Jesus ele ainda vai viralizar
Porque se alcançar 1 milhão de pessoas com aquele lá, vai ser a porta que eu preciso para alcançar essas 1 milhão de pessoas pregando essa palavra aqui. Cadê você agora? Sabe? E pra internet ficar chorando, a gente sabe. Notícia ruim a gente coloca. Eu quero ver você colocar a alegria do Senhor. Porque essa é a tua força. Essa é a tua força. Essa de fato é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. Aleluia. Sabe, queridos, eu dou graças a Deus porque eu me movo por propósito e não por elogios ou críticas. Então, para mim, tanto faz. Mas eu me movo pelo propósito. Eu sei o porquê eu fiz aquilo. E pode ter certeza que teve muita gente que foi alcançada por a maluquice que eu fiz. Eu queria que você pensasse do mesmo e saísse do seu egoísmo, saísse do seu comodismo, saísse do seu lugar de comodidade e fizesse algo que mudasse a história das pessoas. Faz algo para mudar hoje. Hoje é um dia. Hoje é a sexta-feira santa. Ei, essa sexta-feira só é santa porque ele ressuscitou no domingo. Se ele não tivesse ressuscitado no domingo, ela era negra. Ela era triste. Essa sexta-feira só se tornou santa porque ele ressuscitou no domingo. Né? Pega aí. Então vai lá. Se tiver coragem, por favor, me marque. Eu quero ser o primeiro a compartilhar aquilo que você vai ter coragem de fazer. Bom, já falei demais, já passei da hora. Comam bem hoje no feriado. Comam com responsabilidade, mas comam bem, né? Aproveite a sua família, aproveite a sua casa. Quero dizer para vocês que para mim é uma grande honra e eu sinto realmente esse afeto, esse carinho, de como se eu estivesse conectado, se eu estivesse aí com você na sua casa, né? Eu sinto mesmo como se nós estivéssemos juntos, ligados, conectados. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, viu? Obrigado mesmo por acreditar. Obrigado por me dar crédito nas palavras que têm saído da minha boca. Desconsidere os excessos e as maluquices, mas sejam cheios do Espírito. Louvando ao Senhor com cânticos, hinos e cânticos espirituais. Em nome de Jesus. Beijo no coração. Até logo mais, às 23 horas. Em nome de Jesus. Tchau.